Olá, queridos irmãos, Jesus é nosso Senhor. Vamos aqui compartilhar mais um trechinho do Alimento Diário. Nós estamos falando sobre a terça-feira, do volume A Minha Graça Te Basta. Tá? O título da terça-feira é Ministros da Nova Aliança, constituído com a palavra fundamental. O versículo de oração está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa semana nós estamos falando sobre a importância da palavra, e na terça-feira nós começamos falando sobre a natureza da palavra de Deus. Ela pode ser vista sob dois aspectos: a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental se refere ao fundamento da fé cristã, ou seja, são as palavras que servem como alicerce, são as verdades do Evangelho, como redenção, perdão de pecados, justificação, reconciliação, a regeneração, santificação, renovação, transformação e glorificação. São as verdades fundamentais. Como ministro da nova aliança, devemos conhecê-las bem. Sabemos que dentro da reconciliação nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, a justificação. Dentro da santificação nós temos a transformação e a conformação, E por fim a glorificação do nosso corpo, que na verdade é sermos inseridos no Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 20, versículo 24, o apóstolo Paulo nos dá um alerta muito precioso. Ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, testemunhar o Evangelho da graça de Deus está incluído a palavra fundamental, que é aquilo que nós falamos agora há pouco, com a questão da regeneração, da santificação e da glorificação. O ministério que Paulo recebeu deve ser o mesmo que nós recebemos, com esse fundamento da palavra de Deus. E nós devemos considerar isso mais do que a nossa própria vida. Porque um ministro, ele não apenas sabe sobre o ministério, mas ele executa o ministério. E o ministério, ele traz como fundamento este conteúdo da palavra fundamental, pelo qual nós devemos executar. Nós precisamos executar o ministério que nós recebemos, assim como Paulo. A preocupação de Paulo era que ele pudesse executar esse ministério que ele recebeu do Senhor, contendo essas verdades bíblicas. Então esse também deve ser o nosso anelo. Nós não podemos negligenciar este conteúdo tão precioso que traz como fundamento as verdades bíblicas, a verdade do Evangelho de Deus. E nós devemos realmente ter este conhecimento como base, como nosso alicerce, para quando nós abrimos a nossa boca, levar essa palavra às pessoas, a gente ter a convicção e a certeza de que a palavra, ela tem o poder de salvar as pessoas. Ela torna a pessoa sábia, ou seja, ela torna a pessoa conhecedora das verdades bíblicas. E que dentro dessas verdades bíblicas tem a nossa salvação. Então nós precisamos levar este evangelho para as pessoas, mas antes nós precisamos ter essa convicção. Assim como Paulo alertou Timóteo, ele também está nos alertando, para que nós possamos ter a certeza da origem dessa palavra e se aprofundar no estudo, no conhecimento dessas verdades bíblicas, para quando nós abrimos a nossa boca para evangelizar as pessoas, não apenas suprir as pessoas com autoajuda filosófica, como diz lá em Colossenses 2:8, mas sim com as verdades bíblicas, contendo este fundamento da fé, que é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos ter esse entendimento
e se aprofundar nas verdades bíblicas, para quando nós abrirmos a nossa boca, as pessoas possam ver fluindo de nós este conteúdo, esse alicerce fundamental que é as verdades do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos. Jesus